todos bem-vindos a mais um bate-papo entre irmãos. Sim, se você chegou aqui hoje é porque você é mais um dos nossos convidados queridos, os irmãos queridos, que estão aqui para bater um papo sobre um Deus vivo, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, zeloso, e que os filhos se reúnem nesse programa, os irmãos, para conversar sobre esse Pai, sobre tudo que esse Pai do céu fez e fará por nós e através de nós. Cada um de nós tem uma missão, tem um propósito e tem uma história com ele. E é isso que a gente quer contar nesse programa. Seja bem-vindo. Mas antes, eu quero te pedir, por favor, por gentileza, se inscreva no canal, aperte o sininho e compartilhe esse bate-papo com as outras pessoas, sabe por quê? Existem várias formas de falar do amor de Deus. Jesus disse que nós faremos coisas maiores ainda. E uma das coisas que a gente tem que fazer é usar esse grande canal chamado internet para poder compartilhar do amor dele, para que outras pessoas, aonde elas estiverem, do outro lado do mundo, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, possam ouvir um pouco dessa palavra. Ele disse que ele voltaria quando esse evangelho fosse propagado por toda a terra. Seja você um agente de transformação. Compartilhe essa live com quem você achar que deve. E vamos a mais um bate-papo. E hoje quem está conosco é o Richardson Pardal de Souza, presidente do Ministério MAPED. Isso mesmo. Que é um Ministério de Apoio a Pessoas com Envolvimento com Drogas. Ele tem uma história muito pessoal, muito significativa. E você pode, quem sabe, se identificar com essa história ou até mesmo conhecer alguém que precise ouvir sobre isso. Seja com seu coração aberto para ouvir uma história de amor de um pai que busca e resgata seus filhos. Seja bem-vindo, Richardson, ao nosso canal, ao nosso bate-papo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Para mim é uma alegria muito grande poder participar aqui. Que Deus possa abençoar a vida de todos nós. Richardson, ninguém melhor para se apresentar do que você. Você é casado, é pai, é filho. Quem é o Richardson Pardal de Souza? Então, eu sou casado com a Juliana há 21 anos, tenho 2 filhos, Nicolas, 17 anos, tenho uma princesa linda chamada Lorena, de 8 anos de idade, sou membro da 2ª Igreja Batista em Barra do Piraí, sou ovelha do pastor Celso Martinez e tenho tido o privilégio de estar à frente do Ministério MAPED, caminhando aí para 22 anos de ministério. Por que você está nesse Ministério de Apoio a Pessoas que são usuários que têm envolvimento com drogas? Você tem uma história para falar sobre isso para nós? Então, na verdade, eu fui para a igreja em 1997. Na verdade, na época ainda não existia essa nomenclatura chamada MAPED, né? Fui para lá em 1997. Fui usuário de droga durante alguns anos da minha vida. Comecei a usar droga muito cedo, com 13 anos de idade. E logo em seguida, logo passou uns 2 ou 3 anos, eu fui para o tráfico de drogas, onde eu convivi ali durante 7 anos, né? E eu tinha um vazio muito grande dentro do meu coração. Aquilo ali Eu, quando estava no tráfico, quando chegava em casa, eu olhava para mim, eu olhava para o teto e falava: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu vivi realmente uma vida extremamente infeliz. Até que um dia eu fui oferecer droga para uma pessoa que estava sempre lá no meu bairro comprando droga comigo. Esse cara tinha sumido. E eu encontrei com ele na rua e falei com ele que eu tinha um negócio lá, né? E ele falou: cara, eu tô na igreja, não sei o quê. Eu falei: igreja? Ele falou: tô na igreja de crentes, tem um trabalho lá que a gente ajuda, que o pastor lá tá ajudando uma galera lá. E eu pedi para que esse cara me levasse. Ele falou: você tá falando sério? Eu falei: tô falando sério. E eu estava numa moto, com arma, com droga, e fui na minha casa, larguei aquilo ali, pedi para minha avó, fui criado pela minha avó, falei: passa uma camisa para mim, por gentileza, que eu vou na igreja. E a minha avó já era evangélica, já orava por mim há muitos anos, sou fruto de oração.
E aquela noite ali foi uma noite ímpar na minha vida. Eu cheguei ali no templo da Segunda Igreja Batista e com a minha vida assim completamente destruída, porque não era aquilo que eu queria para minha vida. Estava cansado já daquela vida, estava cansado de passar noites e noites e noites e noites e noites sem dormir. Eu cheguei a pesar 51 quilos, né? Eu tenho 1,80 m, então você imagina um homem com 1,80 m pesando 51 quilos, realmente muito liquidado. E quando eu cheguei ali naquele local, eu acho que nem eu mais acreditava em mim, mas eu sabia que Deus tinha todo o poder para mudar a minha vida. Eu sempre acreditei nisso, que eu não ia ficar naquela vida, eu não ia passar muito tempo naquela vida ali, até porque se eu não saísse, ou eu estaria morto, ou estaria preso ou louco, né? Porque a cocaína já estava me deixando já com mania de perseguição, aquela coisa toda, né? E quando eu cheguei ali em 1997, o pastor Celso virou para mim e falou assim: Jesus te ama. Parece uma frase hoje tão corriqueira para algumas pessoas, né? Mas aquela frase foi uma coisa assim tão forte no meu coração, parecia que eu nunca tinha ouvido aquilo. Parecia que eu estava comendo um prato novo num restaurante e muito saboroso, né? E eu pensei comigo, falei, poxa, se ele soubesse as besteiras que eu faço em relação à droga, a vender droga, ele não falaria isso para mim. E eu fui cuidado ali por ele. Não foi um processo muito lento, porque a minha vida se resumia só em droga. Eu não sabia, eu não trabalhava, eu não trabalhava mais, eu não estudava mais, eu não fazia mais nada. A minha vida era só traficar. Quantos anos você tinha quando você chegou na igreja? Eu estou com 47 anos, eu devia ter uns 22 para 23 anos. Só que eu dei crédito à palavra de Deus, eu comecei aí, como eu disse, foi um processo lento, né, porque eu recebo muitas pessoas lá no ministério, e Deus tem uma forma, Deus é extremamente dinâmico, né, ele age na forma de cada pessoa, na vida de cada pessoa ele age de uma forma, né. O meu processo foi um processo muito lento, porque assim, eu não sabia fazer outra coisa, eu não trabalhava, eu não estudava, a minha vida estava resumida aquilo ali, mas eu tinha uma vontade muito grande de ir, né? Eu me recordo quando o pastor me perguntava para as pessoas que participavam, na época era um grupo de 6 ou 7 pessoas, e o pastor perguntava, quem teve recaída? E eu levantava a minha mão todas as quartas-feiras, eu levantava a minha mão e ele falava, como que foi? Eu falei, então, eu cheirei quinta, eu cheirei sexta, eu cheirei sábado, eu cheirei domingo, eu cheirei segunda, eu cheirei terça, mas hoje eu ainda não cheirei. Porque, para mim, ficar até as 18 horas, que era o horário que começava a reunião, até 18 horas sem cheirar uma carreira de cocaína, sem cheirar, para mim era como ganhar uma Copa do Mundo, né? E para algumas pessoas que estavam ali, que não entendiam aquele processo, as pessoas falavam, pô, esse cara é sem vergonha, pô, esse cara tinha que ter vergonha de estar aqui para falar um negócio desse, né? Mas para mim era uma vitória, Esse é o grande gancho. Mas segura aí, porque a gente vai voltar aí. Queria que você contasse antes para mim por que você foi para as drogas, o que te levou às drogas? Eu fui muito amado pelos meus avós, fui criado por eles, mas eu não tive uma base familiar. Quando eu digo uma base familiar, eu fui abandonado pela minha mãe com 3 meses de idade. Meu pai é alcoólatra, né? E eu cresci assim, com uma revolta, acho que muito grande dentro do meu coração, vendo aquela situação ali. Mas eu acho que a grande porta assim, que foi realmente foi a aceitação do grupo, né? Porque eu tinha muita curiosidade para ver como é que era aquilo. E ali onde eu morava tinha uma pessoa que usava droga, um amigo que usava droga, hoje ele foi morto numa favela embaixo no Rio. E ele era um garoto que
tinha 14, 15 anos, ele já morava com uma pessoa, ele passava a noite inteira numa roda de ronda, jogando ali com o pai dele tinha um bar, ele jogava muita sinuca, era fera em tudo quanto era tipo de jogo, entendeu? Então aquilo ali, aquela influência ali, aquela aceitação do grupo ali, foi uma das coisas que me fez levar. Juntando com uma falta de uma base familiar. Então, foi um ambiente errado e uma necessidade que precisava ser suprida. Necessidade de ser aceito, né? Com certeza. E aí você vai para lá, né? Então a gente já sabe mais ou menos o motivo. Um ambiente que está equivocado, você estava num lugar errado. Eu digo que os ambientes, eles influenciam diretamente no comportamento, alguns ambientes. Então, você estava num ambiente errado, com uma necessidade que precisava ser suprida de aceitação. E aí, quando você vai para a igreja, você entra num processo de recaída e você sentiu que, nesse momento, você poderia não ser aceito novamente? A grande verdade é o seguinte, quem não conhece nada sobre drogas acha que a recaída é o fim do mundo, é o fim da picada. Mas a recaída, na verdade, ela faz parte do processo, entendeu? Ela faz parte do processo. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa me mandando uma mensagem dizendo, por favor, não me julga não, mas eu recaí. Eu disse, jamais vou te julgar, porque eu sei que faz parte do processo, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é como se fosse um transatlântico, né? Você está ali 10 anos nas drogas e, de repente, você quer parar. Você não vai conseguir fazer uma manobra. Se você tiver a manobra em um navio de grande porte, ela é lenta. Se você estiver dentro do navio, você nem sequer sente aquela manobra, o que está acontecendo ali, né? E assim é na vida do dependente, né? É um processo, é uma luta, é um leão por dia, entendeu? Cada dia você tem que celebrar a sua... Conquista, né? De você estar limpo, entendeu? A sua sobriedade. As pessoas acreditam que existe um pó mágico, vamos brincar assim, pode pim, entrei, estou limpo, mas e os efeitos que estão ali há não sei quantos anos, a codependência, a neurodependência daquilo, o corpo entra num processo de abstinência, ele vai querer aquilo que alimentou ele durante muito tempo. Precisa haver uma mudança de 180 graus, né? Você tem que realmente haver uma mudança em tudo. Por quê? O viciado, ele só conhece viciado. A maioria das pessoas do seu ciclo de amizade são pessoas com dependência, são viciados. Os lugares onde ele frequenta são os lugares onde tem a droga, os amigos. Então, assim, é uma mudança realmente muito brusca que vai acontecer com o tempo. Por exemplo, eu quando fui para a igreja, um dos problemas de eu ter ficado na igreja quase 2 anos e tendo recaída, era porque eu não admitia abrir mão dos meus amigos. Eu pensava assim, eu quero ser crente, essa parada aí é séria. Eu via muita seriedade no pastor, tá? No pastor. E eu falava, eu quero isso, é isso aí que eu quero para minha vida. Porém, eu não abria mão, eu não queria abrir mão de lugares, eu não queria abrir mão de pessoas, entendeu? Quando eu fui entender isso, já tinha passado quase 2 anos, entendeu? Quase 2 anos. E assim, ao longo desses 2 anos, foram muitas as vezes que eu pensei em desistir, que eu pensei, tá funcionando para os outros, não tá funcionando para mim, né? Eu ia na reunião e a única pessoa que levantava a mão para falar, quando o pastor perguntava quem tinha recaída, a única pessoa era eu. E aí eu fui, cara, aquilo foi, sabe, me incomodando. Eu falei, cara, eu acho que essa parada de igreja, de ser crente, essa parada não é para mim, não. E aí aquilo foi me dando um desânimo. Aí um dia eu falei, só que eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito grato, sou muito grato a Deus, eu sou muito grato ao meu pastor, eu amo o meu pastor para mim é uma pessoa fora da curva. Aí eu falei para ele, poxa, pastor, eu vim aqui para falar com o senhor, pedi até, foi numa quarta-feira, a nossa reunião começava às 6 horas, às 18 horas, e acho que eram às 5 horas da tarde, eu falei, então eu vim aqui só para dizer para o senhor que eu não vou mais ficar vindo na reunião não, porque eu não estou conseguindo,
infelizmente, para mim está muito difícil. Eu acho que eu não nasci para essa parada de igreja, acho que eu nasci mesmo para o tráfico, eu nasci mesmo para a vida errada, e eu gosto muito mesmo, que não sei o que, aquela conversa toda. E ele perguntou assim, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque eu estou me sentindo mal, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E comecei a contar, né? Aí ele falou assim, como é que era antes? Eu falei, não, antes era bom demais, antes eu cheirava e não ficava nessa situação aí que eu fico. Agora eu tenho uma recaída, eu fico com uma tristeza no meu coração, que não sei o que, que não sei o que. Comecei a contar toda aquela coisa, né? Aí ele falava assim, e ele começou assim, glória a Deus, aleluia. E eu falando que eu estava me sentindo mal, eu falei, acho que ele não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que eu estou me sentindo mal. Né? Ele está falando glória a Deus, está falando aleluia. Eu falei, acho que, eu que cheiro, ele que fica doidão, né? Pensei comigo. Aí ele foi falando essa parada, falando assim, glória a Deus, aleluia. Eu falei assim, não, pastor, estou falando para o senhor que eu não me sinto, estou me sentindo muito mal quando eu uso. Toda vez que eu uso droga agora, quando eu tenho recaída, eu me sinto mal. E ele falando, glória a Deus, aleluia. Ele falou, mas sabe por que você, quando tem recaída, que você fica desse jeito? Aí eu falei, não. Ele falou, porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro do seu coração. Quando ele falou, o Espírito Santo de Deus habita dentro do teu coração, eu falei, então quer dizer que eu já sou crente. E ali para mim foi muito bom. Já começou a fazer. É isso. É você perceber que aquilo que antes te aprisionava não está te aprisionando mais, você já não precisa mais daquilo, né? E hoje a gente pode dizer que hoje você tem autoridade sobre aquilo que te mantinha preso. Foi aquilo que eu disse, né? É um processo, né? E Deus, ele não age dentro de uma caixinha de fósforo. Eu tenho pessoas lá no ministério que foram em uma reunião e nunca mais tiveram problema com droga. Agora, eu já tive pessoas que já estiveram lá durante 5, 6 anos e foram ser libertos depois de 5, 6 anos, entendeu? Então, assim, o grande lance, o grande conselho que eu daria para quem... eu tenho vontade de sair dessa vida, eu não aguento mais essa vida. Cara, não desista, busque ajuda. A gente não tem dimensão até onde essa mensagem vai chegar, mas se você está ouvindo essa mensagem, busque ajuda, porque há saída. É porque a gente não tem forças, né? No fundo, e Jesus disse, sozinho, vocês não podem fazer nada, eu ajudo vocês. Sozinho, nada podeis fazer. E é onde que a gente clama. Você falando sobre isso, eu estou lembrando aqui um pouco de mim. Não fui usuária de drogas, não, mas o tempo que eu fiquei afastada, eu não tinha condição de chegar na frente da igreja. Eu passava pela porta da igreja e ficava com vergonha de entrar. Por estar afastada, por não estar seguindo o caminho, por estar em outros lugares. E ele foi lá e me resgatou e me trouxe de volta. Vem cá, filho. Tô vendo que você não está dando conta de voltar sozinho, então vem cá. Vou te ajudar. E você falou de algo muito interessante, a questão dos amigos. A gente tem que estar junto de pessoas com o mesmo propósito nesse momento, né? Estar com as mesmas pessoas com o mesmo propósito que você. É o processo da mudança, da cura, de abrir mão daquilo. Estar com pessoas de propósito totalmente diferentes nesse momento de transição é muito ruim. Se você quer realmente uma mudança de vida, tem que começar a mudar os hábitos, né? E às vezes mudar esses hábitos, ninguém quer abrir mão de algumas coisas, né? Mas para que hoje eu tivesse tantos anos longe das drogas, eu tive que abrir mão de muita gente lá atrás, pessoas essas que lá atrás me julgavam, falavam um monte de besteira, entendeu? Um monte de coisa, e pessoas essas que hoje são ajudadas através do ministério que eu faço parte. Pessoas hoje que são abençoadas através da minha vida, entendeu? E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Não se importar com o que as pessoas vão falar, né? Eu lembro quando eu fui para a igreja em 97, eu passava em frente a um bar, os caras gritavam: pau que toma querosene, não perde o cheiro, né? Pau que nasce torto, não se endireita.
Aí eu cheguei um dia na igreja, tinha um pastor que hoje ele está na Itália, pastor Fábio, e ele na época ele era seminarista. Eu falei, rapaz, eu tô com uma vontade de dar um soco na cara dos malucos lá perto de casa, os caras estão perdendo o respeito, mas eu não posso mais, que agora eu tô com a Bíblia na mão, fica difícil, que não sei o quê. E falou, o que está acontecendo? Eu falei, o cara passou lá hoje, lançou uma lá, falou que garrafão que toma querosene não perde cheiro. Aí ele virou para mim e falou assim, quando eles te falaram que garrafão que toma querosene não perde o cheiro, você fala, quando é lavado com água, realmente não sai o cheiro não. Mas quando é lavado com sangue de Jesus, não tem cheiro que fique. E eu fiquei louco para poder passar para poder dar resposta. Para dar essa resposta. Só que eles trocaram, na outra semana eles trocaram a piadinha. Aí virou e falou, pô, pau graça torto, não se endireita. Ele falou, e aí, como é que foi lá? Eu falei, eles lançaram outra e Essa não tem resposta ainda. Aí ele falou, você vai e fala para eles, isso é porque vocês não conhecem Jesus, o filho do carpinteiro. É isso aí, resposta tem. Aí um dia eles me chamaram, viraram para mim e falaram, fala, irmão, a paz do Senhor, irmão. Aí eu falei, a paz do Senhor. Ele falou, não vai ficar bravo não, porque ele sabia que eu sempre fui meio brabinho. Aí eu falei, não, eu ia ficar bravo se vocês me chamassem de parceiro. Aí eu ia ficar bravo. Agora, de irmão, de crente, pode me chamar à vontade, não pode me chamar mais de parceiro. Isso nós não somos mais. E assim foi, né? E os anos se passaram e esses mesmos que lá atrás me apedrejaram, que contaram o tempo, né? Vai ficar um mês na igreja, vai ficar um ano, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Hoje me fazem uma perguntinha que eu brinco lá no Maped, eu falo que é uma perguntinha diabólica, né? E aí, você ainda está na igreja? Eu falo, ainda? Não estou passando chuva de verão na igreja não, meu parceiro. Eu não estou na igreja para sair, não. Estou na igreja, lá é caminho sem volta, irmão. O que eu encontrei lá, o que eu encontrei em Jesus, não tem nada aqui fora para me tirar lá de dentro, não, entendeu? Recompense, né? E dessa turma toda que você andou com ela, ou até pessoas que você chegou a vender, usuário, você chegou a recuperar alguém? Algum deles passou pelo Maped? Sim, muitos dos que estão lá dentro, que fazem parte do ministério lá, o pessoal mais da antiga, né? Foram pessoas que usaram droga comigo. Eu tenho um rapaz lá que está limpo há 21 anos e a história dele é muito legal também, é o Mauro. E ele, quando chegou na igreja, ele foi apitar um jogo de futebol. Já estava para sair de casa, com a família toda dele completamente destruída. Aí ele foi apitar um jogo de futebol da igreja. E aí, nessa de apitar o jogo de futebol da igreja, na hora de orar, chamaram ele para participar da oração. E ele parece que sentiu uma coisa muito legal no coração e fizeram o convite para ele ir na igreja. E ele foi na igreja, parece que no domingo e na quarta. E quando ele chegou lá no Maped, que ele entrou, que ele me viu na porta, ele conta do testemunho dele, que ele falou, se Deus fez na vida do Richard, na minha vida vai ser moleza. Olha. Porque ele comprava droga comigo, né? Então, assim, esses caras mais da antiga, pessoal aí com 40 e poucos anos aí, muitas pessoas foram alcançadas através da palavra de Deus, né? A gente deixa muito claro isso ali no Maped, quem liberta é Jesus, né? A gente trabalha baseado em cima de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E a gente está ali para anunciar essa verdade, para mostrar para essa galera que, tem jeito, só vai ficar nessa vida aí quem quiser, entendeu? Quem realmente quiser, quem quiser buscar andar em novidade de vida, andar em vitória, ter uma família, ter um emprego, ser abençoado por Deus, né? Ser um cidadão de bem, né, cara? Porque quando a gente está nessa vida aí, a grande verdade, Neuza, às vezes quem está de fora, que olha um usuário, que olha um dependente químico, hoje não. Hoje a coisa, infelizmente, a coisa tomou uma dimensão tão grande que a droga ela não escolhe classe social, né? Tem gente muito pobre e tem gente muito endinheirada envolvida com isso. Então, acabou aquele preconceito que existia anos atrás, igual quando eu fui para a igreja. Eu me recordo que nós saímos do culto, da reunião, que era de 6 até as 7, e até 7h30, se não me engano,
e íamos para o culto. E se a gente sentasse, o grupinho lá de os 5, 6 lá que tinha, se a gente sentasse junto, as pessoas não prestavam atenção no culto, só prestavam atenção na gente, como se a gente fosse um ET, entendeu? Como se a gente fosse um ET. Eu brinco que eu falo que eu via só as bolsinhas chegando para o colo. Oh, meu Deus! Das pessoas, porque o preconceito era muito grande, né? Sim. Mas hoje, infelizmente, toda família, quase toda família, infelizmente, tem alguém passando por esse problema, né? E a coisa hoje é mais... Atingiu a todos. Falou que começou por causa de um ambiente equivocado, por causa de uma necessidade a ser suprida. E aí, às vezes, a gente pergunta assim, por que o rico vai lá ser usuário? Que necessidades ele tem? Está faltando dinheiro. Ele tem dinheiro, por que ele está lá? Às vezes não é o dinheiro, às vezes é a necessidade de ser visto, de pertencer a um grupo familiar. Talvez ele não tenha carinho, não tenha amor dentro de casa, e aí ele vai buscar lá fora. Né? A gente diz que já vi muitas pessoas dizerem isso, se você não dá amor e não dá carinho para o seu filho, o traficante vai dar. Ele está ali fora para suprir aquela necessidade naquele momento. Então, é olhar para o adolescente, porque você começou como um adolescente, olhar para o adolescente, ouvir esse adolescente, saber qual é a necessidade dele, o que precisa ser suprido, para não deixar que ele ande em ambientes equivocados, porque o desocupado veio para roubar, matar e destruir. Ele só tem um trabalho para fazer: roubar, matar e destruir. Mas o bom é que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, né? E encontrá-lo foi a melhor coisa que você fez na sua vida, né? Eu costumo dizer, a Bíblia diz, né, que todo homem tem um vazio dentro do coração, né? E o que, na minha concepção, explica tanta gente em busca desses subterfúgios, né? É a bebida, é a droga lícita, é a droga ilícita, é tantas coisas que as pessoas fazem que você fala, cara, como o cara pode fazer um negócio desse, né? Eu diria que isso é o vazio que há dentro do coração. Porque, às vezes, uma pessoa endinheirada, ela pensa assim, pô, no dia que eu tiver a minha empresa, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver um carro importado, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver isso, que eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. E, na verdade, não. A felicidade, só existe felicidade em Jesus Cristo. As outras coisas são todas temporárias. Você compra um carro hoje novo, aí você não quer sair com ele no dia de chuva, você não quer pegar uma estrada de chão, daqui a pouco aquele carro está velho, você não está nem esquentando mais para o seu carro, né? A sua empresa, eu queria tanto ter uma empresa, eu queria ter empregado. Aí no dia que você tem, você fala, ei, eu corri atrás disso, e pensando que ia ser diferente. Então, assim, as pessoas vão para as drogas por vários motivos, né? Não é só porque, eu vim de uma família desestruturada. A família desestruturada ajuda muito, né? Eu tive vários problemas. Sim, mas tem pessoas que não teve problema algum. Tem pessoas, eu atendo pessoas que vêm de uma família bacanérrima, entendeu? De gente super do bem e que estão nas drogas. Como que a gente vai explicar isso? Porque falta... Não, é o vazio dentro do coração. E às vezes a pessoa pensa assim, ninguém entra nas drogas. A grande verdade é essa, meu. Ninguém entra nas drogas imaginando que vai ficar viciado. A gente acha que vai sempre acontecer com o outro. E as drogas, ela não existe uma linha que a pessoa vê e fala assim, até ali eu posso ir, uma barreira. Até ali eu posso ir, como se fosse um guarda-corpo de uma ponte. Não existe, né? A pessoa começa, eu vou usar só um final de semana, aí ela vai lá, compra hoje é um pino, né? Na minha época era um papel que a gente chamava, e ela vai ali, usa com 4, 5 amigos, daqui a pouco aquela porção que dava para 4, 5 amigos já não dá mais para 4, 5, dá para 3, daqui a pouco não dá nem para 2 mais, daqui a pouco o cara está comprando aquilo sozinho, daqui a pouco, na hora que ele vê, ele usava droga só nos finais de semana, né? Daqui a pouco ele está usando no meio de semana, daqui a pouco ele já não sabe mais o que é meio, o que é começo, o que é fim, entendeu? De semana. Então, assim, as drogas é realmente um terreno muito minado, né? Sim. E realmente só Jesus para poder trazer
até essa vontade, né, para que a pessoa mude de vida, porque ela está tão anestesiada quando está nesse processo, quando está nesse envolvimento, que ela acha que para ela, entendeu, não Ela tem não está jeito. pensando mais. Não, ela não tem. Eu não sou muito favorável a qualquer pessoa ser internada, não. Né? Eu acho que, porque às vezes você tira, a pessoa pensa, vou internar. Primeira coisa que às vezes a família, por não ter conhecimento, eu quero internar a pessoa. Não, tem que saber o grau de envolvimento dessa pessoa, entendeu? Por quê? Não adianta ela internar, ficar numa clínica. Eu conheço pessoas que já passaram por mais de 30 internações e até hoje estão nas drogas, porque ela entra, vai ali, fica 15 dias, fica um mês, fica 2 meses, sendo que o que precisa mudar é o coração, é a mente, e isso só Deus tem poder para fazer, entendeu? Só Deus para poder nos convencer que aquela vida que a gente está levando ali é uma vida desgraçada, sem a graça de Deus, entendeu? É aí que o Espírito Santo entra, né? Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele. Ele que chega e diz, olha, tá tudo errado. Tá tudo fora do lugar. Não é o homem que convence o homem, é ele que chega e convence e traz a luz para aquilo que está em oculto, para aquilo que está na escuridão da mente, né? Ele que traz essa clareza. Eu imagino que chega uma hora que o próprio usuário ele já não tem mais percepção do que é certo, do que é errado, do que é dia, do que é noite, e já está sem emoção, sem nenhum estímulo, né, neurológico para poder tomar nenhum tipo de atitude. É preciso esse start de dentro para fora e que você começou a ter quando você disse está faltando alguma coisa. Antes você era ponte para a morte e hoje você é ponte para a vida, né? Levando pessoas até esse lugar. E muito bom já essa conversa nossa. Diz para mim que considerações, a gente já está chegando no final da nossa conversa, que aqui é papo para mais de metro. O que você deixaria aí de recado para essa, principalmente para os adolescentes? Que você começou muito cedo, né? Que recado você deixaria para os adolescentes e até para as famílias de pessoas que são usuárias? A Bíblia diz assim, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Primeiramente, existem pessoas que a gente gosta, que a gente ama, mas infelizmente não são pessoas para que a gente esteja no meio delas, né? Então, assim, primeiramente, companhias. Segundo, ouvir conselho de pai e mãe, né? Terceiro, entender que é o seguinte, a coisa pode acontecer com você. Porque o que acontece? O grande lance do jovem, do adolescente, que ele acha assim, que não vai acontecer com ele, né? Então, assim, e acontece. Existem pessoas, eu conheço pessoas que entraram para o mundo das drogas muito cedo e não conseguiram sair. Não conseguiram sair. Eu costumo dizer que eu tenho histórias da minha vida que eu tenho dificuldade de contar porque as pessoas não estão mais vivas para poder testemunhar, para poder dizer, isso é verdade, isso não é, entendeu? Então, assim, jamais entre nesse caminho. Corra disso, se você quer ter uma vida em abundância. E eu ainda sou de uma época que as coisas se resolviam de outras formas. Hoje não, hoje você vê pessoas sendo mortas por causa de 5, 10 reais, você vê pessoas, né, sendo torturadas por conta de dívidas com traficantes, né? O tempo é outro, né? O tempo é outro. E assim, eu costumo dizer, às vezes algumas pessoas, porque nem todo mundo acredita, né, na nossa transformação, naquilo que Deus fez na nossa vida, né? E às vezes as pessoas perguntam assim, mas nem de vez em quando, eu falo, cara, o que eu vivi nas drogas e o que eu vivo hoje na presença de Deus, não tem como eu ter saudade daquilo, né? Ninguém tem saudade, você tem saudade de coisa boa. Quando eu paro para pensar, eu não tenho lembranças boas minhas nas drogas, né? No começo, sim, o começo é um mar de rosas, né? Como tudo na vida, né? Até você se viciar, até você ter um dinheiro no bolso e você pensar assim, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um tênis ou eu vou comprar cocaína? Aí você vai optar por comprar cocaína. Eu vou num baile ou eu vou ficar trancado dentro de casa cheirando? E a cocaína vai sempre vencer.
tudo que você... Todos os seus sonhos, ela vai te roubar se você tiver que estudar, entre estudar e fazer uso da droga. Pode ter certeza que você vai parar de estudar. Isso é regra. Quantas pessoas já perderam bons empregos, grandes oportunidades na vida, e são pessoas legais, são pessoas boas que fizeram escolhas erradas. Então, assim, jamais entre nisso, jamais experimente, não faça isso, entendeu? Porque você pode estar entrando num caminho sem saída. Eu sempre falo quando vou em escola, quando vou falar, isso é muito perigoso, porque às vezes a pessoa me vê aqui agora falando com você no podcast, numa entrevista, a pessoa pensa, eu vou usar e depois eu vou ajudar a ter outras pessoas, porque esse rapaz aí, ele foi viciado, ele foi traficante, e hoje está aí dando entrevista, está aí fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não sou regra, eu sou exceção. Eu sou exceção. A regra são os meus amigos, que todos eles já passaram. Só para você ter uma ideia, tem uma pessoa na cidade, eu faço caminhada e dou uma corridinha de manhã. E esse cara, e tinha um rapaz aqui da cidade que passava por mim, sempre falava assim, fala resta um. E aquilo ali me trazia uma coisa, um incômodo. Eu falei, cara, o que esse cara fala isso? Aí um dia, encontrei com ele e falei, cara, meu amigão, beleza? Cara, por que você me chama de resta um? Ele falou, você não lembra, não, de uma foto que nós tiramos lá na minha barraca, numa festa tradicional que tinha aqui na cidade? Eu falei, não tô lembrado, não. Ele falou, então, cara, só ficou você daquela foto, o restante todo mundo morreu. Ou seja, aí eu me recordei da foto, me recordei da situação. Ou seja, essa é a realidade das pessoas. Eu costumo dizer que as drogas apresentam os 3 Cs. Clínica, cadeia e cemitério. Essa regra, ela é básica. Eu conheço pessoas que estão internadas em clínicas, eu conheço pessoas da cadeia, que foram parar na cadeia, e conheço pessoas que foram parar na cadeia porque realmente eram traficantes, e conheço pessoas que estão na cadeia, que estão pagando pena de 10, 9 anos de reclusão, porque estavam no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, mas não era traficante, estava lá com um radinho na mão e tomou o bote ali, e aí está respondendo por uma associação, um monte de bronca, e aí pegou 9 anos de cadeia. Então, assim, eu costumo dizer, eu fui de uma época que as escolas levavam a gente em parque, em zoológico, essas coisas. Eu visito o presídio. Eu costumo dizer lá na reunião do MAPED, que nossas escolas deveriam levar essas crianças que estão indo para esse caminho para ver o que é um dia dentro de um presídio, entendeu? Para ver o que você passa dentro de um presídio, o que um familiar seu passa para poder te visitar lá dentro, né? Porque quem sai às vezes pinta, né? Pô, eu estava lá dentro, que não sei o que, fiz isso, fiz aquilo. Não, tem gente dormindo 1 ano no chão porque não tem uma comarca para poder dormir. Às vezes é um banheiro, um buraco no chão para 150 homens. Vem aquela comida, às vezes, azeda, que você tem que separar ali o que você vai comer e o que você não vai comer. Eu perguntei para um detento um dia, perguntei assim, cara, e essa questão da comida, como é que faz? Ele falou, amigo, ou eu como aquilo ali, ou eu não como nada. E acaba que a gente vai acostumando. Você tem que ver, às vezes, eu chego e eu levo alimentação, e às vezes você vê a pessoa, coloca um arroz com feijão na boca e ela não mastiga, ela fica mexendo com aquilo ali dentro da boca. Uma das coisas mais preciosas dentro da prisão é a alimentação. Então, assim, às vezes a gente tem tudo aqui fora, a gente tem uma família que nos ajuda, podemos muitas das vezes não ter abastança, mas fome nós não passamos, né? E às vezes a pessoa quer entrar, ver como é que é. Eu diria que é um preço muito alto para se arriscar. Então, assim, o conselho que eu deixaria, jamais entre, jamais ande com esse tipo de coisa. Não existe dinheiro fácil. E vamos buscar ajuda. Se já tiver, eu estou usando. Olha, nós estamos ali no templo da Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí, todas as quintas-feiras, às 19h30, a gente vai te receber, nós vamos te ouvir, ali não tem ninguém para te julgar,
entendeu? E tem tantas outras igrejas, né? Procura uma igreja séria, onde a palavra de Deus é pregada. As pessoas, quem liberta não é Richardson, não é Mapédio, não é Segunda Igreja Batista, não é Pastor Celso. Quem liberta é Jesus Cristo. E tem várias igrejas ao redor do planeta com as portas abertas anunciando esse Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma. As drogas oferecem os 3 Cs, clínica, cadeia e cemitério. E a gente está ali para apresentar o quarto C. O quarto C é o C de Cristo, né? E assim... É a consciência, né? E eu costumo dizer, Neuza, que existem pessoas que querem nos ajudar, mas elas não podem nos ajudar. Existem pessoas que podem nos ajudar, mas elas não querem nos ajudar. Infelizmente, às vezes, a outra parte não quer. Existem pessoas que podem nos ajudar, mas elas não querem nos ajudar. Agora, Jesus não. Jesus, ele tem todo o poder e ele quer, porque a minha Bíblia diz que ele tem prazer em nos abençoar. A minha Bíblia diz que nós fomos criados para a honra e glória do nome de Jesus. Então, assim, não depende a pessoa... se Deus quiser, Deus quer te libertar. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Agora, depende de você. Tem um versículozinho que a gente usa muito, né, muito conhecido no nosso meio, que fala assim: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, entrarei e cearei contigo. Né? Ceia quer dizer festa. Né? Jesus está aí, Jesus está falando através dessa mensagem, Jesus está falando através de um folheto, Jesus está falando através de uma música, Jesus está falando através de um amigo de trabalho, está batendo a porta do teu coração. Agora você tem que querer. Jesus não arromba a porta do teu coração como o inimigo das nossas almas fazem, né? Eles nos apresentam lá um prato cheio de cocaína, nos apresenta lá um balde lotado de bebida, né? Aquele baseadão, e pode ir que vai ser bom, que você vai gostar. E depois, na hora que você está viciado lá, que você está trocando suas coisas dentro da sua casa, que você está vendendo seu carro, que você está vendendo sua televisão, que você está deixando de fazer a compra para dentro da sua casa para poder comprar droga, aí ele te abandona e te deixa sozinho. E aí, mas graças a Deus, glorificado seja o nome de Jesus, que ele vem com a mão dele poderosa e nos pega, nos levanta e nos põe de pé na presença dele. Eu digo para vocês o seguinte, vocês que estão aí. A palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ela não diz para você resistir à carne, porque a carne, ela só é fraca para fazer a vontade de Deus. Mas para pecar, ela é forte. Então não mexa naquilo que você não tem forças para aguentar. Não tente achar que o primeiro passo, eu vou experimentar, eu sou forte. Não é, não. Não. A nossa força está em Deus, é Ele que nos ajuda em todo o tempo. Sem Ele, nada podemos fazer. Precisamos dele para respirar. Cuide daquilo que Ele tem confiado em você, que é o seu corpo, templo do Espírito. Não é seu. A vida também não é sua. A gente pensa que a vida é nossa, né? Eu faço e aconteço, no estalar dos dedos dele, e a gente perde o fôlego. Devolve o fôlego para ele. Ele nos deu o fôlego de Deus. Então a gente tem que cuidar bem daquilo que ele nos deu. Richardson, é um prazer estar com você. Muito bom. E eu vou pedir para você encerrar orando. A gente vai fechar. Se você puder orar nesse momento. Amém. Por aqueles que estão aí. Hein? Amém. Eu que agradeço aí o convite. Que Deus possa abençoar muito esse canal, que muitas vidas possam ser alcançadas. Por todos aqueles que serão entrevistados aqui ainda, e que a gente possa saber, né, de alguma forma, aquilo que era para ter destruído a nossa vida, de alguma forma Deus transformou em bênção para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, assim, você que está nos ouvindo aí, não desista. Há uma saída para você, e a saída chama-se Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, no nome santo e precioso de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que tivemos aqui agora de estar batendo esse papo. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas mazelas. Pai, que o Senhor a cada dia nos fortaleça na Tua presença, que o Senhor faça com que essa mensagem possa chegar a corações
que já não têm mais esperança, pessoas que já perderam a vontade de viver, que acham que viver tá nesse submundo das drogas. Ó Deus amado, da mesma forma que o Senhor teve misericórdia da minha vida, que o Senhor teve misericórdia de tantas pessoas ali naquele Ministério Uma Pele ao longo desses quase 22 anos, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar alcançando vidas, Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, transformando vidas, trazendo paz para dentro de lares, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse trabalho que está sendo feito entre irmãos, que o Senhor derrame graça, unção, misericórdia, Senhor Deus, e que esse trabalho possa alcançar muitas vidas para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Essa é a oração que eu faço ao Senhor, com perdão dos meus pecados, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Que a alegria do Espírito Santo esteja com você, te acompanhando em todo o tempo. Que o amor de Deus te envolva de tal forma que você não queira outra coisa a não ser a presença dele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo siga com você por todo o tempo. Compartilhe essa história com quem precisa. Eu espero você no próximo programa. Richardson, muito obrigada por todo esse compartilhar que você teve aqui conosco. Que o Senhor da vida continue te abençoando e que você seja sempre ponte para trazer vida para aqueles que precisam. E vida é Cristo. Conto com você. Compartilha essa live e eu te espero no próximo programa. Fique bem sempre.